Já estamos no ar aqui. Para o pessoal já ir se aguardando. Sim. Já ir se ambientando, né? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Estamos muito tranquilos aqui. Eu vou fazer já uma leitura aqui para nós. Vimos daqui a pouquinho, mais uns 5 minutos. Tá. E aí depois nós começarmos a nossa... Então fica combinado, então, que tu faz a prece de abertura, eu faço a palestra de 30 minutos e faço a prece de encerramento. Isso aí. Muito bem. E a Marisa, tá bem? Tá bem, deve estar já conectada conosco aí. E as vezes que eu fui na casa aí, eu te encontrei, a gente se conheceu quando eu fui aí? Sim, eu te conheço desde a primeira vez que eu te vi foi uma exposição que tivesse lá no Joaquina, no Lar de Joaquina. O Lar de Joaquina. Faz um bom tempo. Uma que no final tu fizeste uma... Como é que eu vou te dizer assim... Tu fizeste no quadro, assim, um desenho de um vaso e colocava as pedrinhas lá dentro, lembra? Ok, lembro. Uma analogia aí. O vaso de pedras. Isto! Depois eu te assisti linda. umas 2 vezes aqui, umas 2, 3 vezes na Sociedade e também no Mena Barreto. Tu tiveste uma vez aqui, lá na região norte de Santa Maria. Mena Barreto, no domingo de manhã. Uhum. Então, vamos aguardar mais um minutinho aqui para nós iniciarmos então a nossa atividade. Sim. Tem alguém mandando? Conseguiu entrar, Liane? Não. Tá tudo tranquilo aqui. Tá. Não, era só para saber se as outras pessoas vão conseguir. Uhum. Que número, guria? Tem o nome da Casa Espírita. Irmã Rolica. Sociedade Espírita Irmã Rolica. Sociedade Espírita Irmã Rolica. Claro, guria. Nome da Casa Espírita. Página oficial toda são. Sociedade Espírita Irmã Rolica. Porque daqui a pouquinho as gurias vão estar te perguntando como é que faz para assistir a minhas irmãs. E aí tu fala para ela. Vai lá no Facebook, né? Lá onde tá amigos ali, né? E ali, só botar a Sociedade Espírita Irmã Rolica vai aparecer. Tem uma logozinha assim da casa, que é uns bonequinhos levantando os braços, assim. Tá. Vai no link que fala amigos e procura a sociedade, Lê. Aí a página tem um bonequinho com os braços levantados. Ó, já começaram a vir as primeiras manifestações aqui, ó, da casa. O Gustavo, nosso presidente, né, e a Lili já estão assistindo. Então, como faltam uns 3 minutinhos, já vamos adiantando um pouco, né? Isso. Então, agora oficialmente, então, boa tarde aos irmãos, companheiros e frequentadores, trabalhadores e frequentadores da nossa Sociedade Espírita Irmã Rolica. Estamos agora conectados, então, estamos ao vivo, é uma satisfação muito grande, é uma alegria muito grande estarmos aqui nesse momento. Digamos que, de certa forma, no comando aqui da mídia, fazendo a extensão, como você tem dito nos últimos tempos, né, as mídias e as nossas casas têm sido a extensão da nossa sociedade espírita. E é uma alegria muito grande a gente estar aqui nesse primeiro sábado, nesse primeiro encontro
do aniversário da nossa Sociedade Espírita, né, um encontro comemorativo do aniversário dos 35 anos da nossa Sociedade Espírita Irmã Rolica, que acontece no próximo dia 16. E hoje nós temos, então, aqui a presença do nosso irmão Luiz Alberto, lá de Guaíba, que vai fazer, então, a palestra para nós. E nós vamos iniciar, então, as nossas atividades dessa tarde de hoje, fazendo uma pequena leitura, para que a gente possa, então, ir se harmonizando e nós aprontando, digamos assim, né, para o nosso trabalho e a nossa exposição dessa tarde de hoje. Então, para iniciar, nós vamos ler da obra Vinha de Luz, né, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, nos dá a mensagem. No seu capítulo 9, a luz segue sempre. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas, que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na Terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade mortalista sempre lhes pareceram consumo desvario. Entregue ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Então, irmãos, companheiros, todos que estão agora conectados conosco, depois dessa mensagem, vamos então levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Mestre, nossa luz, aos nossos irmãos espirituais, nossos guias espirituais, a equipe espiritual de nossa casa e Sociedade Espírita Irmã Rolica, aos nossos guias protetores, agradecendo primeiramente a oportunidade de aqui estarmos novamente mais um dia dessa nossa caminhada, e em especial nesse momento em que iniciamos as nossas atividades comemorativas do aniversário dos 35 anos da nossa Sociedade Espírita Irmã Rolica. Rogamos a espiritualidade, agradecidos, para os mentores da nossa casa e também o mentor do nosso irmão Luiz Alberto, que vem, digamos assim, lá de Guaíba, né, estar aqui conosco, para que ele seja intuído na sua palestra de hoje, na sua palavra, nos seus ensinamentos também, e enfim, na mensagem que nos traz hoje. Assim, agradecidos, então, mais uma vez, todos felizes e satisfeitos nesse dia de hoje, rogamos para que possamos, então, darmos por iniciado as atividades dessa tarde de hoje. Que assim seja. Então, conosco hoje, nossos amigos, o nosso irmão Luiz Alberto Santos, que é de Guaíba, e que de lá transmite a sua mensagem. Antes, para não esquecermos, né, o nosso tema central no nosso aniversário é acolhendo, consolando e esclarecendo corações sob o olhar de Jesus. Hoje o nosso irmão Luiz Alberto dá o pontapé inicial nas nossas atividades com o tema Eu e Nós. Luiz Alberto, que já é da casa já há um bom tempo, dessa vez pela primeira vez, né, de forma online. A casa é tua, Luiz Alberto, a palavra contigo. Olá, meus queridos irmãos e amigos da Sociedade Espírita Irmã Rolica de Santa Maria, bem como os nossos outros irmãos que nos assistem de outras partes do nosso estado
quiçá, do nosso país. É maravilhoso podermos estar de volta, conectados com esta abençoada instituição do centro do nosso estado. Esses irmãos queridos com os quais travamos contato já há alguns anos. E na tarde de hoje, então, temos a responsabilidade de compartilhar o estudo da doutrina espírita e as reflexões em torno do propósito desta veneranda doutrina que nos convida e que nos impele a seguirmos a nossa jornada evolutiva, buscando cada dia mais nos aproximarmos da perfeição, vencendo as nossas más inclinações. Que Jesus abençoe os nossos bons propósitos e os benfeitores espirituais de nossas casas e do nosso movimento espírita possam nos inspirar, a fim de que a nossa palavra possa chegar aos corações e à inteligência daqueles que nos assistem. Então, ao mesmo tempo que eu quero parabenizar esta valorosa instituição pelo seu aniversário de 35 anos, vamos de imediato adentrar o tema proposto, mais especificamente o título da nossa preleção: Deus e nós. É um grande desafio a gente falar sobre Deus. E todas as religiões tentaram, em todas as épocas da humanidade, definirem Deus. Quando que, na verdade, nunca nenhuma religião conseguiu defini-lo exatamente, porque Deus é indefinível. E ainda que tenhamos algumas considerações dos nossos benfeitores espirituais, na base doutrinária, é sempre muito complexo a gente traduzir de forma simples e inteligível esta compreensão sobre Deus. É por estas e por outras que Allan Kardec, com a sua perspicácia, a sua inteligência diferenciada e o seu potencial espiritual para bem cumprir a sua missão na Terra, iniciou a obra mais básica das básicas, o Livro dos Espíritos, em que as questões são numeradas. A questão número 1, não por acaso, já começa a trabalhar o tema: que é Deus? Então, a própria pergunta número 1 do Livro dos Espíritos já nos convida a refletir essa impossibilidade de definir Deus. Porque se eu perguntasse, se Kardec perguntasse o que é Deus, como é Deus, seria talvez mais fácil para a gente compreender. Mas certamente estaria mais distante da verdade. Então a pergunta, ela foi meticulosamente pensada e não tem a consideração anterior, o que é, ou como é, mas sim a pergunta direta é: que é Deus? Porque Deus não é um objeto, Deus não é substantivo, Deus não é uma coisa. Então, os amigos espirituais, do alto da sua sabedoria, nos responderam de uma forma que amplia a nossa percepção, mas, ao mesmo tempo, não nos conduz naquela definição que todas as religiões buscaram e esperam. Então, eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Bom, é um conceito de Deus, mas não é uma definição. E nessa perspectiva, nós vamos então explorar a compreensão dessa resposta. Na sequência
dessa pergunta número 1, vem outras perguntas tratando dos atributos de Deus, da perfeição de Deus. E a gente estuda o Livro dos Espíritos e, evidentemente, consegue ter uma noção do que é essa inteligência suprema. Mas, para que possamos ter um entendimento razoável, mais ao nível da nossa evolução espiritual, eu preparei algumas considerações, algumas reflexões para estudarmos esse tema nesses breves minutos em que vamos permanecer conectados. Começamos assim, ó. Bom, lá no Gênesis bíblico de Moisés, vai estar colocado que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso é muito interessante, porque na medida que nós somos, dentro desse conceito bíblico, uma cópia de Deus, bom, se nós somos uma cópia de Deus, então Deus é um homem, um ser humano melhorado, bem melhorado. E um ser humano que é bem velho, muito velho, porque é o pai de todos, é o primeiro, então tem que ser muito velho. Entretanto, esta relação desse conceito cria alguns problemas insolúveis. Tipo, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então Deus começa sendo parecido com a gente fisicamente. Começa por aí. Isso é um problema. Porque como é que eu posso conceber um ser humano que abarca o universo por inteiro? Fica difícil. Mas nessa questão da semelhança, vai além da fisionomia, vai além da anatomia, vai além da condição física, biológica. Vai para uma dimensão do comportamento, do pensamento, da personalidade, do jeito de ser, do caráter, das características desse Deus que, por lógica, se nós filhos fomos criados sua cópia, sua imagem, sua semelhança, então, necessariamente, Deus tem que ter características humanas. E nessas características humanas, vai também muitos defeitos. Dentre eles, a raiva, dentre eles, a braveza, dentre eles, a irritação, dentre as imperfeições humanas, vai também a vingança. E é por isso que também, em algum momento do Pentateuco de Moisés, quando fala do êxodo do povo judeu, lá do Egito, também narra que o Deus que libertou os hebreus cativos no Egito é o nosso Deus dos exércitos. É um Deus que é guerreiro, que vai na frente e que se vinga daqueles que maltratam os seus filhos. Então, a bem da verdade, quando a gente considerar ao pé da letra o que está na Bíblia em relação a Deus, tudo fica mais difícil, mais complicado. Falando, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas numa perspectiva espírita e numa consciência ampliada, o que a gente consegue perceber em muitas passagens bíblicas? Muita simbologia. E não raras vezes distorção daquilo que pode ser a verdade. Mas simbolicamente é colocado de uma forma, e quando considerado ao pé da letra, a gente fica amarrado num dilema, numa situação que a gente não consegue se desenliar. Então, o que é possível conjecturar? Que, não tendo o homem uma referência nítida do que é Deus, não conhecendo Deus, o homem, ou o homem não conhecendo Deus,
necessariamente o homem precisava de uma referência para entender, compreender e visualizar Deus. Então, talvez essa frase bíblica ela pudesse ser melhor entendida se fosse escrita assim: Deus foi criado à imagem e semelhança do homem. O homem criou um Deus. Já que não conseguia conceber e entender Deus nessa dimensão universal, era mais fácil limitar Deus dentro de uma condição humana melhorada. Então se fala, numa perspectiva espírita, a bem da verdade, Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus. O próprio homem criou a imagem de Deus. Seguindo as nossas reflexões, a gente precisaria entender assim: será que Deus tem um corpo? Porque Deus tem certamente uma alma. Deus é espírito. Deus é verdade. Deus é perfeito. Mas será que poderíamos imaginar que Deus tem um corpo? Eu proponho que a gente possa refletir sobre a possibilidade de um corpo de Deus. E como seria esse corpo de Deus? Deus é espírito e abarca, envolve todo o universo. E o que é o corpo de Deus? O corpo de Deus é exatamente o universo material. As estrelas, os astros, os sóis, as galáxias, os planetas, os mares, as florestas, as formigas, os elefantes e nós, seres humanos. Todos nós compomos o corpo de Deus. Somos células de Deus. É nessa perspectiva que se fala, nós somos uma centelha divina, um pedacinho de Deus. Tem um pedacinho de Deus em nós. E é verdade. Esse pedacinho de Deus em nós é o nosso espírito, é nós próprios, a nossa alma. E esta sim, a nossa alma, o nosso espírito, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas não a imagem física, mas uma potencialidade espiritual. A melhor maneira de entender uma potencialidade humana semelhante à potencialidade de Deus é quando nós conseguimos perpetuar a nossa própria espécie. Porque Deus cria, Deus nos criou. Deus criou, por exemplo, o planeta Terra. E tudo que há no planeta Terra. Né? E aí hoje, eu estava indo a Porto Alegre de manhã, eu e minha esposa, e a gente conseguiu ver uma operação da nova ponte do Guaíba, onde 2 guindastes faraônicos, gigantescos, levantavam uma viga com milhares de toneladas de peso para colocar sobre a travessia da rodovia da BR-290, porque estamos na fase final da nossa nova ponte do Guaíba. E eu falei para ela, olha que coisa fantástica, os caras conseguiram 2 equipamentos para levantar uma viga com todo esse peso e colocar em cima da ponte. Viva Deus, que conseguiu dar uma inteligência para os engenheiros criarem essas máquinas, essa engenharia fantástica de passar sobre as águas e por dentro de túneis, de alcançar os mares e as próprias viagens a outros planetas. Então, nós temos uma potencialidade fantástica que assemelha-se à potencialidade de Deus. Deus cria o planeta, as florestas e os mares. E nós criamos os nossos filhos, perpetuamos a nossa espécie, e criamos as nossas cidades, e a nossa tecnologia, e as nossas máquinas. Tudo isso graças à centelha divina que habita dentro de nós. Porque Deus é a inteligência suprema, e nós somos uma inteligência limitada. Mas temos essa inteligência, que é um pedaço da inteligência de Deus. É fantástico pensar desta forma. Ainda nesta relação de Deus tendo um corpo, e a gente se percebendo como uma célula do corpo de Deus, eu tenho uma relação muito interessante para fazer nesse sentido.
Uma pessoa adulta compõe o seu corpo com aproximadamente 100 trilhões de células. E aí nós aprendemos em biologia que a menor unidade viva da matéria é a célula. Não é de graça que tem seres unicelulares, o próprio vírus. Então, tem seres que têm apenas uma célula, mas nós temos 100 trilhões de células. Só que cada uma das nossas células funciona num regime de interdependência. Ou seja, a nossa célula, ela funciona sozinha e ela funciona no conjunto do corpo humano. E para conhecimentos gerais e até curiosidade, para quem não sabe, vai aqui uma dica. Olha que coisa linda que Deus criou. Sabe qual é a maior célula do corpo humano? A maior célula do corpo humano, meus irmãos, é o óvulo. E sabe qual é a menor célula do corpo humano? Pasmem, a menor célula do corpo humano é exatamente o espermatozoide. E a menor célula do corpo humano se funde com a maior célula do corpo humano nos gametas masculino e feminino para dar criação à vida. Tudo isso planejado pela engenharia divina, Deus nosso Pai. Bom, então nós somos uma alma, um espírito que habitamos um corpo. E o nosso corpo tem 100 trilhões de células. Tudo o que acontece em qualquer uma das 100 trilhões de células do nosso corpo, nós percebemos de uma forma ou de outra. Psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, neurologicamente, cerebralmente, o nosso metabolismo é tudo perfeito. Nada passa despercebido em nenhuma das 100 trilhões de células do nosso organismo. É por isso que quando a gente coça as costas, a gente não erra onde coçar. Como é que eu consigo coçar as costas sem enxergar onde é que está coçando? Eu não preciso enxergar onde está coçando. Eu sinto, porque aquilo faz parte do meu ser. E eu sou essa inteligência plena que domina todo esse universo, que é o meu corpo humano. E é por isso, meus queridos irmãos, que Deus sente nós. Tudo que existe no universo pulsa a alma de Deus. Nós somos corpo pulsante da alma de Deus. E nada para Deus passa despercebido. E foi isso que levou Jesus a dizer: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E ainda num outro momento, copiando o Eclesiastes, Jesus vai repetir: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e até muito mais. E nessa perspectiva, a gente vai fazendo a conexão entre Deus e nós e Deus. É interessante que Deus é perfeito. E nós somos imperfeitos. Só que quando Deus nos criou simples e ignorantes. E segundo o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, o André Luiz vai nos dizer que desde o momento que saímos do sílex, o grão de areia, lá no passado, quando a energia do grão de areia dava pulso energético para o grão de areia, lá no início da evolução, foi lá que o princípio inteligente começou a sua trajetória rumo à perfeição, e por isso nós já andamos bastante. E de lá até aqui, onde chegamos hoje, André Luiz vai dizer que nós temos a idade de 15 milhões de séculos. Sabe o que é 15 milhões de séculos? Me traduz isso em anos. Eu já traduzi. Significa 1,5 bilhão de anos. Essa é a nossa idade. Evidentemente que o tempo passou e a gente habitou e fez estágio em todos os reinos inferiores da criação. E só muito recentemente, que nós habitamos o reino da razão. Alguma coisa em torno de 40 mil anos, quando a nossa espécie foi catalogada pela ciência como o Homo sapiens sapiens. Mas nós viemos lá de trás. Ora, então Deus nos criou simples e ignorante. E Deus é perfeito. E nós somos imperfeitos. Mas Deus nos programou para a perfeição. E é por isso que desde a nossa criação nós somos também perfectíveis.
E é por isso que nós precisamos caminhar, evoluir e avançar para alcançar a nossa perfeição relativa. O nosso irmão Isaías Claro, de São Paulo, que roda de ponta a ponta o Brasil, fazendo palestras maravilhosas e cantando, coisa que nos emociona, visita o nosso estado frequentemente, já esteve em Guaíba, ele faz uma reflexão bem interessante que diz assim, ó, Jesus é o Cristo realizado, e todos nós outros somos Cristos potencializados. E que ficaria muito bonito dizer assim, ó, vós sois Cristos. E a música da evangelização espírita diz assim, ó, um dia todos nós seremos anjos. Ou seja, nós estamos a caminho da perfeição. Mas e como chegar na perfeição? Bom, Kardec perguntou para os espíritos superiores como alcançar a perfeição e vencer as nossas más inclinações. E aí os benfeitores espirituais responderam assim, ó, basta seguir a lei de Deus. Mas Kardec não se contentava com respostas curtas, e é por isso que ele fez 1019 perguntas, e muito mais indagações. As perguntas 1019 foram apenas numeradas, mas são muito mais indagações reunidas. Em uma pergunta tem 3, 4 indagações. Então Kardec perguntou mais uma vez, ok, só basta cumprir a lei de Deus, mas onde está a lei de Deus? E aí, na questão 621 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais responderam, a lei de Deus está inscrita na consciência. Então, nós temos a chave, nós temos o código, nós temos a senha, nós temos o GPS, nós temos o roteiro para chegar até Deus, que é a lei de Deus inscrita na nossa consciência. Mas Kardec perguntou ainda, mas será que a gente poderia pegar alguém no mundo de referência para que a gente pudesse copiar o modelo? E na questão 625, os tutores da humanidade responderam, sim, vede Jesus. Esta, meus queridos irmãos, a questão 625D, o Livro dos Espíritos, tem a resposta mais curta de toda a obra, o Livro dos Espíritos. Algumas traduções falam Jesus, e outras falam 2 palavras, vede Jesus. Então, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo e a nossa referência. Nós já estamos encaminhando o encerramento das nossas reflexões na tarde de hoje. Mas, para quem me conhece, eu não poderia fechar esta preleção, esta exposição doutrinária, sem contar uma história. Mas antes de contar a história definitiva e depois fazer a prece final, eu quero mais uma vez valorizar os 35 anos de funcionamento, de criação, de bons serviços prestados pela Sociedade Espírita Irmã Rolica de Santa Maria. 35 anos não é pouca coisa. Bons serviços prestados nas 2 dimensões. Vamos fazer uma reflexão da missão e do trabalho da Casa Espírita, da sua significância. Por exemplo, nós, seres humanos encarnados, nós funcionamos aproximadamente 16 horas de vigília e 8 horas dormindo. Então, a gente pode contar em torno de 8, 10, 12 horas de atividades por dia, algumas atividades de família, de lazer, e outras atividades de sono. Se a gente fosse contar o trabalho que a gente presta para a sociedade, seja profissional ou voluntário, poderíamos considerar 10 horas de trabalhos prestados, diariamente, durante quase toda a nossa vida. A Casa Espírita conta diferente. Porque se a Casa Espírita está fazendo 35 anos, meus queridos irmãos, a bem da verdade, a gente tem que computar 70 anos de serviços prestados. Por quê? Porque enquanto a gente dorme, a Casa Espírita ainda trabalha. Nós prestamos uma boa parcela da missão e das atividades da Casa Espírita. Mas a Casa Espírita funciona 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E por isso a Irmã Rolica, é justo que se diga, está fazendo 70 anos de bons serviços prestados no plano físico e no plano espiritual. Vejamos em 35 anos quantas pessoas estavam encarnadas e nesse meio tempo já voltaram para a espiritualidade.
Vejamos nesses 35 anos quantas pessoas estavam desencarnadas e nesse meio tempo já voltaram para o plano material. E digo mais, quantas dessas pessoas que estavam lá vieram para cá, das que estavam aqui e foram para lá, passaram pela Sociedade Espírita Irmã Rolica. E mais, passando pela Sociedade Espírita Irmã Rolica nesses 35 anos da sua existência, aqueles que foram, chegaram certamente em melhores condições na espiritualidade, graças ao esclarecimento e ao consolo que receberam nessa sociedade espírita. E aqueles que estavam desencarnados, muitos foram preparados na Irmã Rolica para reencarnar no plano físico em muito melhores condições. Isso é lindo, isto é maravilhoso. Vamos contar uma história, então, para a gente refletir e ir encaminhando o encerramento dessa abertura do mês espírita dessa casa maravilhosa. Em tempos de pandemia, tem uma palavra que se sobressai, e essa palavra chama-se solidariedade. E nós podemos colocar, agregando a solidariedade, quase que como sinônimo a caridade. Então, é muito interessante a gente ampliar a nossa sensibilidade com aqueles que nos cercam, tanto nas necessidades materiais, quanto nas carências afetivas e necessidades espirituais. Então, eu quero contar uma história que fala dessa mensagem da solidariedade, do altruísmo, de pensar no outro, para depois pensar em mim. E sempre que eu penso no outro, eu também sou beneficiado. Conta-se que um homem chegou na espiritualidade. E antes de definir exatamente para onde ele ia, o seu anfitrião no plano espiritual foi apresentar para ele algumas repartições daquela colônia, onde ele foi acolhido recentemente após a sua desencarnação. Então, caminhando por um longo corredor, o anfitrião abriu uma porta e disse para ele: meu amigo, eu quero lhe apresentar o inferno. Aqui é o inferno. Então, naquela sala, o recém-desencarnado visualizou um grupo de pessoas sentado em círculo no chão. No meio do grupo de pessoas, da roda de pessoas, tinha um panelão de arroz. E uma baita de uma colher de pau. O arroz fumegando, quentinho, saboroso, estava intacto. O semblante macerado, desesperado, faminto daquelas pessoas, morrendo de fome. Mas elas não conseguiam comer aquele arroz porque a colher de pau colocada na panela era muito grande. Praticamente impossível levar aquela baita colher de arroz à própria boca. Então, o homem olhou aquela imagem, ficou meio perplexo, seguiu a visitação nas salas do corredor. Mais lá para frente, o anfitrião abriu outra porta e mostrou para o recém-desencarnado: meu querido, aqui é o céu. Então, o homem olhou dentro daquela sala e lá tinha um grupo de pessoas sentadas em círculo no chão. E no meio das pessoas, uma baita panela de arroz, com uma colher de pau. E a panela quase vazia. O arroz fumegando, quentinho, saboroso. E o semblante das pessoas satisfeitos, alimentados, alegres e felizes na volta daquela panela. Então saíram dali, o homem observou, e seguindo a caminhada, o homem parou e perguntou para o anfitrião: mas que coisa interessante, você me mostrou duas salas e disse que uma era o céu e outra era o inferno. Mas eu vi quase que a mesma coisa nas duas salas. Qual é a diferença entre o céu e o inferno? E o anfitrião falou: o que mais lhe chamou a atenção? Me chamou a atenção o semblante e a condição das pessoas. No inferno as pessoas estavam tristes, cabisbaixas, deprimidas. E no céu as pessoas estavam cheias de vidas e alegres. E ele disse: essa é a diferença. No céu tem a solidariedade, o altruísmo, o companheirismo, a união e a caridade.
No inferno tem o egoísmo. No inferno tem o orgulho, a vaidade e aquela questão de nunca pensar no outro. Por isso, lá no inferno, o pessoal passou fome. Mas no céu, eles resolveram a situação. Porque cada pessoa pegava a colher de pau, enchia de arroz e colocava na boca do outro que estava no outro lado do circo. Então, se um pegasse a colher, não conseguia comer o arroz com a própria colher na sua boca, porque era muito grande. Mas, com facilidade, poderia colocar comida na boca do outro. Essa é a diferença. Que possamos refletir, meus queridos irmãos, sobre esta história. Porque o céu e o inferno é aqui mesmo. O céu e o inferno não tem uma localização geográfica, mas tem uma localização espiritual, moral e afetiva. É hora de refletirmos como está o nosso céu interior e como está o nosso inferno interior. Que Jesus nos abençoe e possamos cada dia mais caminhar rumo à perfeição, a fim de que possamos efetivamente nos conectar com Deus, para que a gente possa entender a proposta desse tema. Deus e nós, nós e Deus. Muita paz, meus irmãos, e logo em seguida estaremos caminhando a prece de encerramento desse momento nosso espiritual abençoado. Diante de tantas dádivas recebidas na tarde de hoje, só nos resta agradecer. Dizendo assim: eu te agradeço, Senhor, pelo mundo em verde flor que me fizestes, pela terra, lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que me acalenta o ser, a glória de servir e o dom de compreender. Eu te agradeço, Senhor, pela instrução e a bênção da escola, a palavra humilde que me ajuda ou consola. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que me acalenta o ser, a glória de servir e o dom de compreender. Eu te agradeço, Senhor, pela alvorada, o sol que me sustenta e me acaricia, e a noite que me acalma o pensamento e o pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, até pela lição do sofrimento, no cadinho de provas em que me exaltas, estendendo-me a dor como auxílio divino e esquecendo em silêncio as minhas próprias faltas. Mas, sobretudo, Senhor, eu te agradeço em prece enternecida pela nossa fé, que é o nosso tesouro de amor. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos. Que assim seja. É isso, meu irmão. Ah, muito obrigado, Luiz Alberto. Eu estava procurando o meu microfone aqui para abrir. Luiz Alberto, nós te agradecemos. Eu aqui, em nome da nossa Sociedade Espírita Irmã Rolica, te agradecemos imensamente a tua disponibilidade de trazer para nós a tua mensagem de hoje. E como tu mesmo disseste no início, não é fácil falar de Deus, né? Então, o nosso departamento doutrinário, lá, Marisa, te deu uma missão complicada, né? Falar sobre Deus. Mas tu, Sim. muito bem, trouxeste para nós uma boa mensagem, uma grande mensagem, para dar início, então, a essas nossas atividades. Eu te agradeço imensamente. Fica com Deus, fica em paz. Eu gostaria também de agradecer a todos os nossos irmãos que estão em contato conosco nesse momento, né? Assistindo a nossa primeira doutrinária. Também a todos os nossos trabalhadores da nossa Sociedade Espírita, que de uma forma ou de outra colaboraram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, inaugurando, digamos assim, né, essa mídia para as nossas transmissões. O nosso departamento doutrinário, na pessoa da Marisa, que coordenou toda essa parte das doutrinárias, deixou conosco, né? E todos os trabalhadores. E eu não poderia deixar aqui de fazer um agradecimento especial, me permitam, ao nosso amigo Lucas Amorim, que mesmo não sendo nosso trabalhador efetivo da casa, mas com todo o carinho, né, que só ele tem para conosco, nos deu todas as instruções, né, nos deu uma aula de como
trabalharmos com essa mídia, e aqui, então, graças a Deus, hoje estamos dando início a essas atividades, né, também por ele também que nos deu essas instruções. Então, muito obrigado também ao Lucas. Muito obrigado mais uma vez, então, Luiz Alberto, fica com Deus. Até uma próxima, então. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Luiz, muito obrigado mais uma vez, então, tá, Luiz? Então, agradecemos então, mais uma vez e vamos dando por encerrado, então, essa é a nossa primeira exposição doutrinária. Fiquem todos com Deus, até o próximo sábado, então, com a nossa próxima doutrinária no dia 14.